Olá, bem-vindos ao Encontro da Felicidade, mais uma aula, a segunda aula. Hoje começamos a dedicar a nossa atenção às competências necessárias para facilitar os encontros com a felicidade. E o lema para hoje, que é a citação que eu escolhi, é do Dr. Samuel Johnson, um homem de letras do século XVIII, muito famoso pelo seu dicionário da língua inglesa, e que disse que as grandes obras são realizadas não pela força, mas pela perseverança. Imagino que seja a perseverança não só nos esforços, mas também nos caminhos que escolhermos para atingirmos os nossos objetivos. E então iremos precisamente iniciar o caminho para facilitar encontros com a facilidade, começando com a primeira competência de que falámos na apresentação do programa, que é cuidar do nosso corpo. E como é que podemos fazer? Há várias maneiras. Selecionei aqui algumas, há com certeza mais, mas estas serão talvez as mais importantes. Não estão ordenadas por uma hierarquia de importância, mas é a ordem, enfim, que me parece mais adequada. Não esquecer que cuidar do corpo é uma condição que pode não ser suficiente para atingir a felicidade, e não é normalmente, mas é quase sempre necessária. Sem cuidarmos do nosso corpo, mais difícil é encontrarmos a felicidade. E então a primeira vertente como podemos cuidar do corpo é garantirmos um sono reparador. Hoje sabe-se que é fundamental para o nosso organismo físico e cérebro, portanto o corpo e em particular o cérebro, para poder se regenerar, para poder iniciar cada novo dia de uma forma mais repousada e mais capaz. Há algumas condições facilitadoras desse sono. Começamos por uma primeira: estabelecermos e mantermos rotinas de deitar ajudam a termos um sono mais descansado, mais repousado. Antes de nos irmos deitar, não devemos fazer algumas coisas. A primeira é que não devemos comer em excesso e não devemos comer alimentos que sejam estimulantes, como, por exemplo, o café, a Coca-Cola, que tenham estimulantes, o chá, nem particularmente energéticos. Isto antes de nos deitar, porque isso dificultará um sono repousado. Nós devemos ouvir o nosso corpo quando ele dá os primeiros sinais de cansaço. Portanto, devemos ouvir e irmos deitar. Às vezes isso torna-se difícil porque a preguiça, a mim acontece várias vezes isso, ficar no sofá e dizer, vou esperar mais um bocadinho, daqui a um bocadinho eu já vou. Não o devemos fazer porque muitas vezes adormecemos no sofá e depois acordamos, e depois vamos nos deitar e depois já temos o sono interrompido e isso não ajuda de facto. Qual é a forma de nos encorajarmos a nos irmos deitar aos primeiros sinais de cansaço? É quando nos deitarmos fazermos uma atividade que nos seja agradável e repousante. No meu caso, eu faço sempre uma pequena meditação relaxante, muito agradável, e portanto quando vem o primeiro sinal de cansaço, eu quase que vou contente para a cama porque vou fazer essa meditação relaxante. Mas cada um poderá escolher aquilo que lhe for mais atraente e mais agradável. Depois, deitados, temos o nosso quarto. O quarto deve estar em condições confortáveis, o quarto e a cama, em particular, por exemplo, a temperatura, o arejamento, deve ser suficientemente agradável, nem demasiado, por exemplo, a temperatura nem demasiado quente, nem demasiado fria, porque os excessos num sentido ou no outro levam-nos a ter sonos menos repousantes e a acordarmos mais vezes. Depois, expor-nos a um mínimo de perturbações físicas e psicológicas, quer antes de deitar, quer durante. O que é que eu me refiro às perturbações físicas? Por exemplo, fazer exercício físico energizante antes de deitar não é a melhor opção. Fica o nosso sangue oxigenado, ficamos nós muito mais espevitados e, portanto, dificulta o dormir. E no durante, não convém ter coisas que nos perturbem, que nos incomodem, que nos façam acelerar a pulsação, como seja, por exemplo, termos a televisão aberta
com filmes de ação, de suspense, de terror ou com séries. Esse tipo de coisas não facilitam um sono reparador e, portanto, preferencialmente, devemos evitá-las. Portanto, este é um conjunto de algumas vertentes que ajudam a termos um bom sono. Uma outra vertente é a alimentação saudável. E aqui as regras são muito simples. A regra é muito simples. A alimentação deve ser variada e não deve ter excessos. E acrescentada a isto, aqui, os condicionalismos que o nosso estado de saúde presente nos impõe. Mas basicamente é esta regra: variedade e sem excessos. E há aqui um alerta que eu devo fazer, que tem a ver com a questão das dietas. Não estou a falar da dieta mediterrânea, estou a falar daquelas dietas que se baseiam em alguma forma de restrição alimentar e que essa restrição implica a experiência de fome. Sabe-se hoje em dia que apenas 1% das pessoas que seguem este tipo de dietas consegue manter o peso com que ficaram depois da dieta. 99% recupera o peso que tinha e muitas chegam a ficar mesmo muito mais obesas. Porquê é que isto acontece? É muito simples. A experiência de fome ativa o nosso cérebro mais antigo, o nosso cérebro reptiliano, aquele que está preocupado com a nossa sobrevivência, ativa o nosso sistema de ameaça e de perigo, porque é de facto para o organismo, o cérebro interpreta a fome como um perigo para a sobrevivência, e isso faz desencadear uma série de reações que tornam difícil depois a manutenção do peso perdido. Que reações? Bom, primeiro, o cérebro põe o nosso organismo a aproveitar mais, a sugar mais os nutrientes dos alimentos que comemos. E, por outro lado, faz baixar o metabolismo a fim de que o organismo não consuma tantas calorias como consome normalmente. E, como as dietas duram sempre há algum tempo, o corpo entra neste modo de lidar com a fome, e quando retomamos a alimentação normal, estas duas reações, estas duas respostas continuam ativas, o que faz aumentar imediatamente o peso e ficarmos muitas vezes mais obesos. E, portanto, temos de ter cuidado, dietas com fome não devem ser a nossa opção. Então, qual é a solução que podemos chamar saudável e compassiva? Que isto é, uma solução que seja boa para nós, que não nos faça mal no sentido de nos faça sentir mal, não implique sacrifícios, e que não acorde realmente estas zonas antigas do cérebro, portanto, que o façam pensar que estamos em perigo de sobrevivência. Uma solução possível distinguirmos fome da gula ou do apetite. Eu gosto mais da gula, é assim uma palavra mais forte. E então, fazemos a dieta em que incidimos a restrição alimentar, não na variedade dos alimentos, mas apenas naqueles que nós ingerimos por gula. E porquê é que isto funciona? Funciona porque se nós restringirmos a nossa alimentação nesses alimentos que servem só para satisfazer a nossa gula, não provocam fome. Portanto, nós não temos fome. Eu, quando deixei de comer sobremesas doces, portanto, doces, bolos, enfim, pudins, etc., não houve problema nenhum. O meu sistema de ameaça não ficou ativado, porque eu não senti fome. Eu não senti fome. Simplesmente cortei com os alimentos que me satisfaziam a gula. E perdi peso. Um segundo aspecto que nós podemos também aqui fazer é não termos o objetivo, dentro desta solução mais compassiva e saudável, é não termos como objetivo chegarmos a um peso ideal, absurdo, de tipo modelo. Não. O nosso objetivo deve ser chegarmos ao peso, aquele peso que na nossa idade adulta nós mantivemos durante mais tempo. Normalmente esse é aquele que intuitivamente poderemos chamar o peso de referência. E não irmos
não termos pretensões a ir além desse. Digamos, atingir o nosso peso estável em condições saudáveis. Estas duas componentes são muito importantes para uma solução saudável e compassiva e que não nos faça mal, não nos faça voltar outra vez a ter aqueles níveis indesejados de peso. Podemos falar também de fazer exercício físico. Já sabemos que o exercício físico tem características, mas uma delas é precisamente o consumo de calorias. E, portanto, de uma forma moderada, o exercício físico também pode ajudar. Bom, falamos do exercício físico, obviamente que é uma outra forma de cuidar do nosso corpo. Muito importante, é muito importante para alcançar o bem-estar. Por várias razões. A primeira e a mais imediata é que o exercício físico aumenta a produção de endorfinas. As endorfinas são aquelas hormonas que nos trazem bem-estar, são aquelas hormonas que fazem baixar os níveis de dor, por exemplo, nos doentes crónicos. Portanto, são as hormonas da felicidade, chamemos assim, uma das hormonas da felicidade. E portanto, aumenta essa produção. Depois tem a vantagem também, como já falámos, a perda de peso, a perda de gorduras prejudiciais. Faz-nos, substituem essas gorduras por músculos, o que é muito importante, porque para desenvolver, nós desenvolvemos os nossos músculos, porque, principalmente nas nossas idades, isto contribui muito para a prevenção de acidentes, isto é, por exemplo, uma queda que nós demos, encontrões, tropeções, estamos muito mais capazes, com uma boa musculatura, de nos defendermos, do que se não estivermos habituados a exercício físico. Além de que aquelas pessoas que também sofrem de osteoporose, uma forma de compensar a perda da massa óssea é, de facto, o desenvolvimento dos músculos. E, portanto, tem esta vantagem. Mas ainda tem também, ao nível mental, físico-mental, tem também uma grande vantagem. Muitos estudos já demonstraram que a prática do exercício físico aumenta a neurogênese, ou seja, aumenta a produção de neurónios e que chega a ser duplicada a produção de neurónios. Nas nossas idades, então, isso é muito importante, nós termos essa possibilidade de duplicar, vejam bem, duplicar a produção de neurónios. Portanto, tem estas vantagens todas do exercício físico e daí que seja fundamental nós não descurarmos da atividade física. Algumas pessoas poderão dizer, mas eu as minhas articulações, eu não consigo. Há exercícios físicos para todos os gostos, para todas as classes de idade. Uma busca no YouTube, o link que eu ponho no blog, como vocês sabem, eu ponho a transcrição destas aulas mais detalhada, até de uma forma mais detalhada. Também tenho lá o link do Serviço Nacional de Saúde Britânico, que apresenta várias hipóteses de exercício físico para pessoas que, por exemplo, não se podem levantar, não podem, porque as articulações dos joelhos ou dos tornozelos já não funcionam tão bem quanto se desejaria. Portanto, há muitas soluções e, portanto, não há desculpas para não se fazer exercício físico. Em suma, portanto, temos como cuidar do nosso corpo. O fundamental é ouvirmos o nosso corpo, de facto, as suas necessidades, os sinais que ele nos envia, as mudanças que ocorrem nele e que podem indicar problemas. E quando isso suceder, quando houver esses sinais, essas mudanças preocupantes, termos o cuidado de ver se elas forem de 1, 2, 3 dias, se calhar não é importante, mas se persistirem no tempo e tiverem tendência a agravar, deveremos recorrer à ajuda tão cedo quanto possível. Hoje em dia não é tão fácil com a pandemia como isso, mas devemos ter essa preocupação e não deixar as coisas correr até a um ponto em que depois se torna muito mais difícil reparar qualquer problema que tenha aparecido. Portanto, cuidar do corpo deve ser uma nossa prioridade, porque hoje sabe-se que a ligação corpo-mente é muito mais íntima do que a gente consegue, de facto, imaginar. Aquela ideia estabelecida por Descartes e que foi refutada veementemente, convictamente pelo nosso neurocientista, a nossa superstar,
internacional António Damasio, no seu livro O Erro de Descartes, esta ligação entre o corpo e a mente é muito mais íntima do que a gente imagina. E, portanto, cuidar da felicidade, proporcionar encontros com a felicidade, uma das vias é, sem dúvida alguma, cuidar do nosso corpo. Muito obrigado, fiquem bem, boa sorte, boas práticas, felicidades e até para a semana.